40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para o episódio número 3? Estejam atentos, porque este episódio é interessante. Bem, hoje vou-vos falar sobre a tecnologia que me guiou nesta jornada e a forma como eu configurei os ecrãs do GPS, que é algo muito importante, porque o GPS é a nossa principal segurança numa aventura destas, e sem ele dificilmente a conseguiríamos cumprir. E portanto o GPS não serve apenas para restar a volta no Strava, como às vezes acontece quando nós fazemos aqui os nossos treinos, ou damos uns passeios, ou umas voltas sociais. Ela funciona como uma central de comando, é o nosso mapa, não é? É aquilo que nos indica o caminho e, portanto, é sem dúvida o nosso melhor amigo. E para gerir esta imensidão de quilómetros e de serras que tive que cruzar, como já vos disse, utilizei o Edge 1040. E questões de redundância e segurança, eu levo sempre, neste tipo de aventuras, um segundo GPS de backup. E no caso levei um Edge 1000, com os percursos já pré-carregados, para aquilo que desse e viesse. Apesar de levar o relógio Fenix 5, este relógio não tem mapas e, portanto, se tivesse que eventualmente, num limite, usar este relógio para navegar, teria que o fazer apenas por uma linha e não iria ser muito fácil. Portanto, o Edge 1000 era sempre uma solução de segurança mental. Eu usava sempre o GPS com o Live Track ativo e, portanto, era assim que quem quisesse podia acompanhar o meu trajeto e saber onde é que eu estava, assim como também me mandar mensagens, que é uma opção que o Edge 1040 tem, é que quem acompanha o Live Track pode mandar mensagens. Eu é que não posso responder, mas consigo lê-las. Eu levava as notificações ligadas, portanto, aquilo que eu recebesse no telefone, no iPhone 13, aparecer-me-ia no ecrã do GPS, contudo, no iPhone, fiz um conjunto de restrições e, portanto, tinha um conjunto de grupos de WhatsApps, Messengers, em mute, tinha só a ser em mute aqueles que de facto necessitava de ter ativos, família, amigos mais chegados, e também tinha os e-mails desativados. Portanto, durante o tempo da pedalada, o meu foco era essencialmente na paisagem, na estrada e no GPS. Em 80% do meu tempo ia lá isolado do meu mundo, ouvir música, sempre só com auricular, para me manter atento aos ruídos que me envolviam, e pronto, ia trocando de auricular de mais ou menos 5 horas, que era o tempo que a bateria durava a funcionar com a música. A bateria do auricular individual. Estes auriculares também dão para fazer chamadas, não para atender chamadas, e portanto são fantásticos. São os auriculares diferentes daquilo que é o habitual, mas foram uma grande aquisição. Uma coisa também importante, e que quem faz este tipo de aventuras já está careca de saber, é que não se pode carregar o percurso todo num file GPS. Não se pode pôr um file GPX, se pode pôr um file GPX de 3.350 km no Garmin, porque a probabilidade de dar disparate é enorme e provavelmente ele nem vai abrir o track. Portanto, eu dividi o percurso em função das etapas. E era assim que tinha os percursos gravados, tanto no 1040 como no 1000. Para efeitos daquilo que é a gestão dos ecrãs do GPS. Portanto, eu configurei os ecrãs há muitos anos que uso Garmin, há muitos anos que uso os dados que depois saem do GPS e aqueles que uso a pedalar, e portanto configurei de uma forma que a minha experiência me indicou como sendo a melhor. E portanto vou-vos explicar um bocadinho como é que eu estruturei as coisas. Tenho um ecrã que eu chamo de ecrã de navegação. Portanto, este ecrã de navegação tem um mapa e normalmente o que acontece é que, para além do mapa, por baixo tem uma barra de altimetria e depois tem mais 2 campos de dados. Eu removi essa barra de altimetria e coloquei 2 campos de dados que, no fundo, davam 4 dados
e que ainda ao toque individual em cada um dos dados, davam outros dados por trás. Tudo isto são, digamos, funcionalidades que o Connect IQ tem, portanto há pequenas aplicações que podem ser instaladas no GPS e que permitem utilizar diferentes coisas daquelas que vêm por defeito só no aparelho em si, no Garmin. Onde aparecer imagens visuais durante este vídeo, portanto vocês poderão perceber melhor. Este foi o ecrã, este ecrã de navegação foi onde eu passei 90% do meu tempo, além dos campos que eu pus onde estava a barra de altimetria. Os dois campos de baixo foram substituídos por um campo único, multifunções, de 5 ou 6 dados, e também todos esses dados eram alteráveis através do carregamento no ecrã. Portanto, se eu carregasse, os 5 dados que eu tinha a aparecer desapareciam e apareciam outros 6 que eu já tinha definido por trás. E tudo isto foi muito útil. Para além do ecrã de navegação, tinha também um ecrã de performance. E era aqui que eu controlava, digamos, toda a minha componente de desgaste físico, nomeadamente o stamina, no fundo que representa o depósito de combustível que nós temos, não é? E isto eram dados em tempo real. Eu conseguia perceber qual é que era o meu stamina em termos percentuais e qual é que era o tempo que eu tinha em termos de número de horas para atingir o 0%. Também as calorias consumidas, os hidratos de carbono consumidos, a gordura consumida, qual é que era o intensity factor em que eu estava, qual é que era a minha percentagem média do cardio face à minha máxima, e tinha também um dado aqui que tem a ver com a força de pedalada de cada uma das pernas, que é sempre uma coisa importante de ir-se vendo. Tinha a média, não aquilo que eu estava a fazer no momento, mas a média, porque isso pode indicar que estamos a fazer, digamos, esforços com mais uma perna ou menos outra perna, pode levar a lesões ao final de alguns dias, portanto é sempre bom olhar esse aspecto. Tinha também um ecrã de apoio ao percurso, um outro ecrã, que me dava a distância para o final do percurso, a elevação que ainda me faltava fazer, qual era a estimativa de horas a que chegava, tinha a hora do nascer do sol, enfim, algumas informações que eram úteis. E o engraçado aqui é que sempre que eu apanhava uma subida categorizada, a hora para o destino passava a ser a hora para o final da subida, e portanto isso também era extremamente útil, porque se eu fosse fazer uma subida, por exemplo, 10 km, ele dizia-me qual era a hora que eu havia de lá chegar. Por contraponto com a hora a que eu estava, eu percebia mais quanto tempo é que ia estar a subir ao ritmo a que eu estava. Já agora, portanto, se falar de subida, há uma coisa que eu não gosto de usar, que é o ecrã do Climb Pro. Mentalmente eu não acho que seja construtivo para a gestão das dificuldades. E prefiro gerir pela elevação, ou seja, eu sei a quantos metros de altitude é que estou a 200 metros de altitude e sei que vou subir para os 1000. E para mim é mais relaxante ver o número a subir à medida que vou subindo, e portanto estou nos 200 metros, depois a seguir estou nos 300, 400, 500. Para mim é mais relaxante do que estar focado nas cores do gráfico que mostram as inclinações e trabalham com a parte cerebral de uma forma que não é construtiva. E portanto eu opto por uma estratégia mais positiva. Também uma coisa que eu não utilizo ativada no GPS, os alertas. Portanto, tudo o que era alertas automáticos de curvas, perigos na estrada, buracos, segmentos, avisos de nutrição, tudo isso estava desligado e, portanto, toda a gestão foi feita 100% pela linha de navegação, 100% pelos sinais do meu corpo. O que é que eu vos posso dizer mais sobre isto? Tinha também um ecrã de elevação, não é? Esse ecrã de elevação tinha os mesmos dados que o ecrã do Climb Pro, e também era útil esse ecrã de elevação porque tinha a altimetria da etapa toda e permitia-me perceber onde é que eu estava e o que é que ainda me faltava em termos de dificuldades e subidas. Então essa informação era também muito útil. Eu também configurei esse ecrã com campos multifunções específicos que eu entendi que eram os mais relevantes, também vão aparecer em imagem durante este vídeo.
E, portanto, toda a gestão que eu fiz da informação do GPS foi tendente a me dar dados que me possibilitassem o mais eficiente possível e permitissem preservar ao máximo a minha condição física. Portanto, no fundo, não é, resumindo, o GPS ajudava-me a compreender por onde seguir, como gerir o ritmo e quando o motor precisava de combustível, não é? E isto é o fundamental quando se vai numa aventura com este nível de dificuldade e duração. E é sobre combustível, exatamente, que vamos falar no próximo episódio 4. Portanto, a nutrição e a hidratação são aspectos essenciais numa aventura como estas e é algo que às vezes as pessoas nem sempre têm presente, porque uma coisa é nós fazermos os nossos treinos aqui, voltas de 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, às vezes 6 horas. Outra coisa completamente diferente é estarmos 12 horas por dia a pedalar, exposto aos elementos, dias consecutivos, com muita dureza. E, portanto, estejam atentos, porque este episódio acho que também vai ser bastante interessante. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem as notificações e se não quiserem já sabem, estejam atentos ao meu Instagram e ao meu Facebook, que eu hei de lá dar conta quando saírem novos episódios. E é tudo por hoje, malta. Espero que tenham gostado. Grande abraço.